Bom dia para todos. Estamos começando mais uma aula de Química e a aula de hoje são reações de oxirredução. Afinal de contas, o que é uma reação de oxirredução? Um tipo específico de reação, que ocorre na natureza e que a gente utiliza também em meios industriais. São reações que envolvem perda e ganho de elétrons, tá? Essas são denominadas reações de oxirredução, ou seja, algumas espécies químicas elas perdem elétrons para outras reações, tá? As espécies químicas que perdem elétrons são reações que a gente costuma dizer de oxidação, tá? E as que ganham elétrons são as espécies químicas que sofrem redução. Mas isso a gente vai ver com mais calma agora. Então, nessa foto aqui, eu mostro um exemplo, tá, de uma reação de oxirredução. Eu coloco aqui um fio de cobre, tá, mergulhado aqui numa solução de nitrato de prata, tá? E após um tempo essa solução fica azulada. Então o que acontece? O cobre ele vai perder elétrons, ele vai virar um íon, cobre 2+, ele vai passar para a solução, tá? Ele vai deixar aqui esse fio de cobre, vai passar para a solução, por isso que a solução fica azulada. Já a prata que está na solução, ela vai receber esses 2 elétrons do cobre, tá? E vai virar prata metálica e ela vai sendo depositada aqui, ó, no fio de cobre, tá? Então isso aqui é um exemplo de uma reação de oxirredução. É só um exemplo, tá? Ninguém precisa, por enquanto, entender profundamente o que aconteceu aqui. Só para mostrar que reação de oxirredução, uma espécie química doa elétrons para outra, tá? Isso é uma reação de oxirredução. Para a gente começar a entender reações de oxirredução, a gente precisa começar a entender o que é um número de oxidação, ou conhecido como NOx. O número de oxidação, ele nada mais é do que eu tenho lá um composto químico, seja ele um composto covalente ou iônico, e cada componente desse composto ele vai ter uma carga, tá? Se ele é iônico, e o número de oxidação é exatamente essa carga. Se ele é iônico, a carga corresponde à própria carga do íon, tá? Então, por exemplo, NaCl, a gente sabe que o sódio ele vai ter carga +1, então o NOx do sódio é +1 e o NOx do cloro é -1, tá? Se eu tenho um composto CaO, né, é um composto iônico, a carga do cálcio é +2 e a carga do oxigênio vai ser -2, tá? A LF3, carga do alumínio é +3 e a carga do flúor é -1. Repare o seguinte, se o composto ele como um composto iônico, mas o composto como um todo ele é neutro, então as cargas elas têm que se anular, tá? Então, se eu tenho uma carga positiva aqui do sódio, eu tenho uma carga negativa aqui do cloro e ela se anula, tá? Se eu tenho 2 cargas aqui positivas, eu vou ter 2 cargas positivas do oxigênio e eles se anulam. O alumínio ele vai ter uma carga +3, o NOx dele é +3. O flúor tem carga -1, mas aí eu vou ter 3 flúors, né? Então, 3 vezes -1 vai dar -3, com +3 se anula, tá? E por aí vai. Então, para a gente calcular o número de oxidação, NOx, a gente tem que ficar atento a algumas observações, né? O NOx que a gente vai calcular, ele vai ser atribuído para cada átomo ali daquele composto, tá? Para cada elemento, isoladamente. Nos compostos iônicos, o NOx é a própria carga do íon,
tá? O NaCl, o Na tem carga a mais, então o NOx dele é mais 1, né? O Cl- tem carga menos 1, então o NOx dele é menos 1. Nos compostos moleculares, né, o NOx, como nos compostos moleculares a gente não tem uma carga, a gente não tem formação de íons, né, o NOx ele vai ser atribuído de acordo com a eletronegatividade de cada átomo. Tá? É uma carga imaginária e o NOx, por exemplo, negativo, ele vai ser atribuído ao átomo de maior eletronegatividade. Tá? Então, vamos para as regras para a determinação do NOx. Tem umas 7 regrinhas. Tá? Vocês vão ver que tem átomos que, quando eles estão em algum composto, eles vão ter sempre o mesmo NOx. Tá? É o caso de alguns que a gente vai ver aqui, e alguns que vão ter sempre o mesmo NOx, mas vão ter apenas uma ou duas exceções. Bom, primeira regra é o NOx de cada átomo em uma substância simples é sempre zero. No caso O2, né, O3, ou seja, substâncias simples são aquelas formadas pelo mesmo elemento. Como só tem um elemento aqui, o NOx do oxigênio aqui, por exemplo, no O2 e no O3 vai ser zero, tá? No fósforo, no P4 é zero, e por aí vai. E, segundo, o NOx de um íon monoatômico é sempre igual à sua própria carga, tá? Aquilo que eu tinha falado. NOx de um íon é a própria carga dele. Então, potássio, um íon K+, o NOx é mais 1, o bário 2+, é mais 2, flúor menos 1 é menos 1, e nitrogênio menos 3, o NOx é menos 3. Bem simplesinho. Então, gente, para a gente determinar o NOx, número de oxidação de cada elemento que está dentro de um composto químico, né, a gente praticamente tem que saber que alguns elementos vão ter NOx fixo em seus compostos. Tá? Os metais alcalinos, aqueles que são da família 1A da tabela periódica, eles vão ter sempre mais 1. Tá? Metais alcalinos terrosos, que é a família seguinte, a 2A, vão ter sempre NOx mais 2. Tá? O zinco vai ter sempre NOx mais 2, prata mais 1 e alumínio mais 3. Tá? Isso eles não compostos, tá? Ligados com outros elementos. Tá? Se tiver um composto que é só um elemento químico, uma substância simples, NOx é zero. Bom, o NOx do elemento hidrogênio nas substâncias compostas é geralmente mais 1. Tá? E aí temos uma exceção. Quando ele estiver ligado a metal, tá, formando hidretos metálicos, NaH, aí ele é menos 1. Tá? Por exemplo, hidreto de cálcio e hidreto de sódio. Em relação ao oxigênio, o oxigênio ele vai ter sempre NOx menos 2. Então, basicamente hidrogênio é mais 1, né, com exceção daqueles hidretos metálicos, e oxigênio é menos 2. Com exceção nesses peróxidos aqui, tá? Que é o peróxido de hidrogênio, conhecido como água oxigenada. O NOx dele vai ser menos 1, e com exceção também no peróxido de sódio. Tá? Tirando isso, oxigênio é sempre menos 2. Os halogênios, né, eles apresentam NOx igual a menos 1. Tá? Sempre vão formar NOx menos 1. São outro tipo de elemento que vai ter sempre um NOx fixo. E a sétima regra, né, para determinação, a soma dos NOx de todos os átomos constituintes do composto, seja ele iônico ou molecular, é sempre zero. Tá? Então, NaCl. A gente sabe que o sódio é do grupo 1A, então ele é mais 1, cloro menos 1 é zero. Tá? Então é sempre assim, oxigênio menos 2. Tá? O outro cálcio só pode ser mais 2 para dar zero.
E, por exemplo, a gente tem aqui determinação do NOx do fósforo nesse composto aqui, no H3PO4. Como é que a gente vai fazer? Tá? Ora, a gente sabe que do hidrogênio é mais 1 e do oxigênio é menos 2. Tá naquelas regras lá fixas. Então, a gente começa a montar aqui o esqueminha. O hidrogênio H3PO4 ele tem 3 hidrogênios, certo? E o NOx dele é mais 1, então é 3 vezes mais 1. Então, dos 3 hidrogênios, o NOx dele fica mais 3. Tá? Do oxigênio, temos 4 oxigênios aqui. Então fica... E o NOx do oxigênio é menos 2. Então fica 4 vezes menos 2, fica menos 8. Tá? Então a gente vai ter... E do fósforo eu não sei quanto é que é. Tá? E só tem um fósforo aqui. Então a gente monta a equação aqui, mais 3. Né? Com mais x, menos 8 igual a 0. X igual a mais 5. Então o NOx do fósforo é mais 5. Tá? Vamos fazer esse exercício aqui. Calcule os NOxes do cromo e do enxofre nos respectivos compostos. Vamos pegar esse primeiro aqui. K2CR2O7. Tá? Ora, potássio, a gente sabe qual é o NOx dele, pelas regrinhas, é mais 1. E o oxigênio é menos 2. Tá? Então a gente tem NOx do potássio, que é mais 1, NOx do oxigênio, que é menos 2, e NOx do cromo, que eu quero saber. Então eu monto aqui a equação. Vai ficar 2 vezes, porque são 2 potássios, tá? 2 vezes o NOx do potássio, mais 2 vezes o NOx do cromo, mais 7 vezes, porque são 7 oxigênios, NOx do oxigênio. Tudo isso tem que dar igual a 0. Então a gente substitui aqui. NOx do potássio é mais 1, então fica 2 vezes mais 1, mais 2 vezes o NOx do cromo, que eu estou querendo saber, tá? Mais 7 vezes o NOx do oxigênio, que é menos 2, igual a 0. Efetuando essas multiplicações, 2 vezes mais 1 vai dar 2, mais 2 vezes o NOx do cromo, 7 vezes menos 2 vai dar menos 14. Tá? Ora, 2 com menos 14 vai dar menos 12. Então fica 2 NOx do cromo menos 12 igual a 0. Tá? 2 NOx do cromo vai ser igual a 12. NOx do cromo é 12 por 2 e NOx do cromo é mais 6. Tá? Então é só montar essa equação sabendo a fórmula, tá? Sabendo quantos átomos tem naquele composto. A gente monta isso aqui, sabendo o NOx de alguns elementos, a gente resolve. Tá? Vamos fazer a mesma coisa com a H2SO4. Bom, vamos resolver a letra B agora, tá? O H2SO4, que é o ácido sulfúrico. Colocando aqui o NOx daqueles elementos que a gente já conhece, a gente conhece do hidrogênio, que é mais 1, tá? Do enxofre, que a gente quer saber, e do oxigênio, que a gente conhece, que é sempre menos 2. Tá? Então, jogando aqui na equação, vão ser 2 vezes o NOx do hidrogênio, tá? Porque são 2 hidrogênios, mais o NOx do enxofre, mais 4 vezes o NOx do oxigênio, porque são 4 oxigênios. Tudo isso tem que ser igual a 0, tá? Que é a carga total aqui desse composto, que é 0. Então, substituindo ali os valores, a gente vai ter aqui 2 vezes mais 1, mais NOx do enxofre, mais 4 vezes menos 2 igual a 0. Tá? Com isso fica 2 mais NOx do enxofre menos 8 igual a 0. NOx menos 6 igual a 0.
Então, o NOx do enxofre aqui, no caso, vai ser mais 6. Tá? Vamos calcular agora o NOx do cromo no composto iônico abaixo. Tá? Repare que agora nós temos um composto iônico. Tá? Ou seja, esse composto todo ele vai ter carga menos 2. Lembrando que íons, né, são átomos que são eletricamente carregados, mas temos também compostos iônicos, ou seja, uma substância, tá, que no final ela tem uma carga. Então, primeira coisa é colocar os NOx conhecidos. Tá? NOx do cromo é o que a gente quer saber, NOx do oxigênio menos 2. E aí, montando a equação, já que são 2 cromos mais 7 NOx do oxigênio, deu menos 2 aqui, por que não deu? Por que não colocou 0? 0 é quando a gente tem uma substância neutra. Essa substância aqui é um composto iônico, ou seja, ele, no final dele tem uma carga aqui menos 2. Por isso que está menos 2 aqui. Tá? Então, substituindo, a gente vai ter NOx do cromo mais 7 vezes menos 2 igual a menos 2. Isso aqui vai dar 2 NOx menos 14 igual a menos 2. 2 NOx do cromo igual a 12. Tá? NOx do cromo igual a 12 por 2. NOx do cromo igual a mais 6. Tá? Então, quando a gente tem um composto iônico, quando a gente monta a equação, no final ele tem que ser igual à carga desse composto iônico. Tá ok? E então, como é que o NOx ele varia nas reações de oxirredução? Tá? Lembrando que reações de oxirredução são reações em que há transferência de elétrons numa espécie química para outra. Ou melhor dizendo, reações de oxirredução são reações em que o NOx varia. Tá? Nos outros tipos de reações, o NOx não varia. E aí nós temos aqui, por exemplo, essa reação aqui, o cobre, tá? Ele está perdendo 2 elétrons. Então ele ficou com carga positiva, 2+, tá? E a prata, ela está recebendo esses 2 elétrons do cobre. Tá? Então ela tinha a prata, ela tinha a carga positiva aqui. Como são 2 pratas, recebeu essas cargas positivas, passou a 0. Tá? Então, quando a gente tem uma reação de oxirredução, a gente diz que quando o elemento, tá, ele perdeu elétrons, ele ficou positivo, ele sofreu uma oxidação, tá? Ou seja, que o NOx dele variou de 0 para mais 2. Aqui, o da prata variou de mais 1 para 0. Tá? Então, o cobre ele sofreu uma oxidação e a prata sofreu uma redução. Então, como é que a gente pode gravar isso melhor? Se a carga dele diminui, como o próprio nome diz, está diminuindo a carga, ele está sofrendo uma redução. É o caso aqui da prata. Tá? Passou de mais para 0. Já o cobre, ele está sofrendo uma oxidação. Tá? Ao contrário da redução, é a oxidação. Ou seja, a carga dele está aumentando. O NOx dele aumentou. Passou de 0 para mais 2. Tá? Então a gente tem aqui cobre, perde elétrons, sofre oxidação. E ele, já que ele sofreu uma oxidação, e ele promoveu uma redução na prata. Então ele é o agente redutor. Tá? É só você ver o contrário nessas nomenclaturas. Tá? Quem sofre oxidação é aquele que aumenta a carga. Tá? E ele é o agente redutor do outro. Ou seja, quem sofre oxidação é o agente redutor, é só inverter. E quem sofre redução é o agente oxidante, tá? Porque ele que vai oxidar a outra espécie química.
Nós temos aqui, por exemplo, zinco, tá? Reagindo com cobre, o zinco passou para 2+, e o cobre passou de 2+ para 0. O zinco aumentou a carga dele, ou seja, aumentou o NOx dele. O NOx dele passou de 0 para +2. Tá? Então ele sofreu uma oxidação. Tá aqui, ó. E o cobre, ele passou de +2 para 0. Ele sofreu uma redução. Tá? Então, gente, esse exercício 3 aqui. Indique na reação abaixo qual átomo sofreu oxidação e qual sofreu redução. Tá? Temos aqui o hidrogênio reagindo com o oxigênio formando H2O. Então só temos 2 átomos aqui, que é o hidrogênio e o oxigênio. NOx inicial, ou seja, o NOx dele antes da reação. NOx inicial do hidrogênio é esse NOx aqui, tá? Quando ele está em formato de H2. Ora, H2 é uma substância simples. O que a gente viu com substâncias simples? O NOx dele é 0, tá? Das substâncias simples. Depois que ele reagiu, tá? Lembrando que o NOx do hidrogênio ele é um daqueles NOxes fixos que a gente sempre conhece, tá? Com exceção quando a gente tem o peróxido lá de hidrogênio, né? E o peróxido de sódio. Só esses dois. O restante ele é sempre +1. Então o NOx final aqui dele é +1. Tá? Então, se ele passou de 0 para +1, repare, o NOx dele +1 é quando ele está aqui na água. Tá? Se ele passou de 0 para +1, então a situação dele é que ele sofreu o quê? Já que a carga dele aumentou, passou de 0 para 1, ele sofreu uma oxidação, ele oxidou. Tá? Oxigênio, mesma coisa. No início, ele está no formato de uma substância simples, O2. Então, o NOx inicial dele é 0. Depois que ele está na molécula de água, o NOx final dele também é fixo, tá? Com aquelas exceções lá que a gente já conhece. Aliás, eu até me confundi. No caso do peróxido, é o NOx do oxigênio que muda. Tá? Então, o hidrogênio ele muda nos hidretos metálicos. No caso do oxigênio, ele vai modificar, ele também é fixo. Então, ele tem um valor de -2. Tá? Então, se ele passou de 0 para -2, significa o quê? Que ele sofreu uma redução. Tá? Uma coisa interessante para mostrar é o seguinte. Numa reação de oxirredução, sempre vai ter um que vai se oxidar e outro vai reduzir. Tá? Sempre. Nunca vai ter situações do tipo, os dois se oxidaram ou os dois se reduziram. Não. Um se oxida e o outro se reduz. Isso vai ser sempre assim. Tá? Até porque um está doando elétron para o outro. Então, quem doa o elétron se oxida. É o caso do hidrogênio. Tá? Passou de 0 para +1. Perdeu um elétron. Ele ficou com uma carga positiva a mais. E o oxigênio recebeu o elétron, que tem carga negativa, tá? Então ele vai se reduzir. Tá? Então vai ser sempre assim. Vamos agora para o exercício 4. Tá? Descobertas recentes na medicina indicam a eficiência do óxido nítrico, NO, no tratamento de determinado tipo de pneumonia, sendo facilmente oxidado pelo oxigênio e NO2. Quando preparado em laboratório, o ácido nítrico deve ser recolhido em meio que não contém O2. Os números de oxidação do nitrogênio no NO e NO2 são, respectivamente, ou seja, ele escreveu todo esse blá 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 todo, mas na verdade o que ele só quer é os números de oxidação no NO e o NO2. Tá? Então, de novo, aquele mesmo procedimento para calcular o NOx.
O NOx do oxigênio, a gente já sabe que é menos 2, e o NOx do nitrogênio a gente quer saber. Tá? Então vamos começar calculando o NOx do NO. Tá? Montando a equação, a gente só tem um átomo de nitrogênio e um átomo de oxigênio aqui na forma. Então a gente tem NOx do nitrogênio mais NOx do oxigênio igual a 0. E aí então depois a gente substitui, né? NOx do nitrogênio, a gente não sabe, NOx do oxigênio é menos 2 igual a 0. Então o NOx do nitrogênio é igual a mais 2. Então o NOx do nitrogênio no NO, tá? Lembrando aqui, ele é igual a mais 2. Vamos calcular agora o NOx do... Então a gente já sabe aqui que está entre B e C. Tá? Vamos calcular agora o NOx no NO2. Tá? Agora a gente já sabe que o NOx do nitrogênio no NO é igual a mais 2. Vamos calcular agora no NO2. Tá? Então, montando a equação, agora a gente tem um átomo de nitrogênio e 2 átomos de oxigênio. Então fica NOx do nitrogênio mais 2 vezes o NOx do oxigênio igual a 0. Tá? Então NOx do nitrogênio mais 2 vezes menos 2 igual a 0. Temos que o NOx do nitrogênio é igual a NOx do nitrogênio menos 4 igual a 0. Então o NOx do nitrogênio é mais 4. Então a resposta é mais 2 e mais 4, que é a letra B de bola. Tá? Vamos fazer o exercício 5 agora. Tá? Por efeito de descargas elétricas, o ozônio pode ser formado na atmosfera a partir das seguintes reações. Aí, considerando as reações no sentido direto, pode-se afirmar que ocorre oxidação do nitrogênio, né? Ou seja, ele só quer saber aonde que o nitrogênio oxida. Tá? Então vamos analisar cada caso aqui. Por exemplo, a primeira reação. Ele está passando, o NOx dele está passando de 0, que é uma substância simples aqui, N2, para NO. Tá? Inclusive a gente já até calculou aqui o NO. Então ele está passando de 0 para mais 2. Tá? Então ele sofreu oxidação. Tá? Então 1 também sofreu oxidação. Então a gente já sabe que as opções que tem 1 aqui é que são as possíveis. Bom, vamos para 2. Para 2 ele passou de mais 2 para mais 4. Repare que o NOx dele aumentou. Tá? Mais 2 para mais 4. Ele ganhou mais 2, quer dizer, ele ganhou mais 2 cargas, ou seja, ele oxidou. Então o 2 também ele sofreu uma oxidação. Tá? Então 1 e 2 sofreram oxidações. Então ele pode ser a questão C, tá? Ou a E. Vamos ver a terceira. A terceira, né, ele passou aqui de mais 4 para mais 2, ou seja, o NOx dele diminuiu. Se diminuiu, ele sofreu uma redução, então ele não sofreu oxidação. Então só a 1 e a 2 é que ele sofre oxidação. Então é a C. Tá? 1 e 2. Bom, o NOx, essas reações de oxirredução, a gente pode utilizá-las para balancear as equações. Tá? Lembrando que balancear é achar os coeficientes das equações. As reações de oxirredução ocorre transferência de elétrons, né? E para balanceá-las, a gente tem que igualar o número de elétrons que ele perde e que a outra espécie está recebendo. Tá? Ou seja, uma espécie não vai perder um tanto de elétrons e a outra vai receber um número diferente. Tem que ser o mesmo número. E aqui nós temos, por exemplo, o alumínio. Tá? Alumínio reagindo com cobre 2+, passando a alumínio 3+, e cobre 0.
Então a primeira coisa é determinar o NOx de cada espécie. Tá? Aqui no alumínio é 0, aqui no cobre é 2+, é mais 2. Tá? E aqui depois ele fica mais 3, alumínio fica mais 3 e cobre 0. E aí a gente calcula a variação de oxidação de cada espécie. Ou seja, a variação do alumínio, por exemplo, passou de 0 para mais 3, ou seja, é 3. E do cobre passou de mais 2 para 0, ou seja, a variação é 2. Tá? Então o que a gente tem? Um átomo de alumínio perde 3 elétrons e um íon de cobre recebe 2 elétrons. Tá? Então a gente cruza. Ou seja, o 3 vai para o cobre, tá? E o 2, né, cobre perdeu 2 elétrons, vai para o alumínio. E aí a gente iguala o número de elétrons. Tá? Já que a variação de alumínio foi de 3, o NOx dele foi 3, 3 vezes 2, 6. Tá? E para o cobre, 3 vezes 2, 6 também. Então é isso, gente. Então a gente pode utilizar a variação de NOx para balancear as equações. Por exemplo, nós temos esse exercício 3 aqui. Tá? Eu já estou mostrando aqui a variação de NOx. O ferro está passando de 2 para mais 3. E só tem um ferro, certo? Então, a variação de NOx dele é 1. O cromo está passando de mais 6 para mais 3. Então, a variação de cromo é 3. Só que tem o seguinte, os 2 cromos aqui. Então, a gente tem que multiplicar por essa variação de NOx aqui. Então, fica 6. E aí, na hora que a gente vai balancear, é só a gente inverter. A variação do NOx do cromo, que é 6, vai para o ferro. Fica aqui o do cromo é 1. E o restante a gente balanceia daquela forma que a gente já conhece. Né? Então, já que tem 6 ferros aqui, tem que ter 6 ferros aqui. Tá? E temos 2 cromos aqui, tem que ter 2 aqui, e fazendo da água, né? Da água a gente vai ter 7. A gente vai ter 7 oxigênios, então bota 7 aqui. E aí fica 14 hidrogênios, então bota 14 aqui, tá? E se a gente for contabilizar as cargas, elas vão dar 0, tá? Então é isso, gente. É assim que balanceia a equação usando o número de oxidação e isso vale para equações de oxirredução. Era isso que eu tinha para mostrar para vocês. A aula termina por aqui, tá? Uma boa semana para todos.